A trobozonga democrata de 5.000 páginas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ontem, as lideranças do Congresso americano, da Câmara e do Senado concordaram com o programa de estímulo da economia para ajudar os americanos contra o Covid-19, o Relief Stimulus Package, e liberaram o pacote para votação na Câmara. Trata-se de um programa similar ao brasileiro em muitos aspectos. Os americanos vão receber um total de $600 emergenciais para ajudar aqueles que perderam emprego ou que seus negócios faliram com essas medidas abobalhadas dos políticos durante a pandemia. Mas se fosse só isso, nem seria algo tão preocupante. O pacote aprovado, porém, não é só uma lei, é uma trobozonga enorme, com mais de 5.000 páginas de texto e inclui absurdos completos que não fazem nenhum sentido estarem ali. Veja algumas das coisas que foram inclusas no pacote. Financiamento de $2 bilhões para a Space Force, a força espacial criada por Trump para patrulhar os asteroides e as estrelas, ou mais provavelmente para ter motivo para torrar dinheiro em licitação. Já deve ter muito lobista lá em Washington com água na boca com esse orçamentozinho aí. Ajuda de $500 milhões para Israel. Na verdade, ajuda para vários países, que inclui uma ajuda de $10 milhões para programas de identidade de gênero no Paquistão. Caramba! Sim, afinal, todo mundo reclamaria do governo dar dinheiro assim para os outros, mas no final das contas é um pacote de ajuda, né? Por que não incluir alguma coisa da pauta progressista? E por falar em progressismo, o pacote também inclui a criação de mais 2 museus Smithsonian em Washington, D.C. Para quem não sabe, o Smithsonian é um complexo de museus, o maior do mundo. Vão ser criados mais 2 museus, o Museu da História das Mulheres e o Museu do Latino-Americano. Uma observação, latino-americano ele se refere a latinos lá nos Estados Unidos. Você sabe, tem aquele negócio, eles chamam de América apenas o país deles, não o continente inteiro. Para nós, latino-americano soa como toda a América Latina, todo o continente, mas o museu refere-se só aos de lá. Além disso, o pacote inclui a criação do consulado americano no Tibete, que certamente vai causar problemas com a China, mas talvez nem tantos quanto a política de reconhecimento que a reencarnação do Dalai Lama é definida pelas autoridades do Tibete. Sim, o Tibete já foi um país independente, mas foi ocupado pela China há muito tempo e a China hoje considera parte do seu território. Existe, porém, um movimento separatista lá. E nessa região, a religião principal é o budismo. Eles dão muita importância à reencarnação do Dalai Lama, que em tese é o chefe da religião deles e que é escolhido de tempos em tempos. Não tem poder real, é apenas uma figura religiosa de um país que na verdade nem existe, de fato. Mas o pacote de estímulo vai definir a posição americana quanto a uma questão religiosa de outro país que faz parte de outro país. Que lindo! Quanto a criar um consulado lá, certamente irá aumentar a força separatista. Nada contra isso, acho belo e moral. Só é estranho estar junto com essa ajuda emergencial. E existem algumas outras coisas que são positivas. Por exemplo, extinguem várias leis consideradas anacrônicas, leis penais anacrônicas. Por exemplo, a lei que proíbe o transporte de algumas plantas e alimentos entre os estados americanos. Hoje é proibido cruzar a fronteira de estados americanos carregando jacinto d'água, capim-crocodilo e castanhas d'água. Isso vai deixar de ser proibido agora. Também tem leis que proíbem determinados adesivos em carros, como, por exemplo, avisos falsos de prevenção de roubo, uso indevido do Smokey Bear, que é aquele ursinho que fala contra queimadas, ou Woody Owl, que fala contra a poluição e outros. Usar essas figuras vai deixar de ser proibido. Lei a menos é sempre bom. Mas também cria uma lei nova que proíbe o transporte entre estados de e-cigarros, aqueles cigarros eletrônicos. Lógico, não tinha como não ficar sem dar uma atrapalhada no indivíduo, não é mesmo? Mas o pior, o pacote inclui uma nova lei de copyright com pena de 10 anos para quem fizer transmissão pirata na internet. Se você não tem o copyright de um filme ou de um programa ou de um produto qualquer e fizer a transmissão ao vivo dele no YouTube, por exemplo, pode dar cana de 10 anos, meu amigo. Uma lei de copyright absurda no meio de um pacote que não tem nada a ver com isso. No final das contas, está claro o interesse das grandes empresas de mídia de aproveitar essa oportunidade e passar esse monte de lixo aí. Lembra aquelas lives que eu fiz comentando os debates entre candidatos americanos, o que eles estavam falando e coisa e tal? Bem, propriedade intelectual não existe, mas mesmo nas leis de copyright deles hoje, eu estava modificando o conteúdo. Eu estava comentando o que estava sendo dito, portanto, isso é considerado fair use, uso adequado. Em tese, eu não estaria quebrando essa lei, porque eu estava comentando sobre o tema, não apenas transmitindo o debate.
mas sem dúvida alguma passou a ser algo arriscado, porque as empresas poderiam me processar e para eu me defender lá nos Estados Unidos, meu amigo, sairia bem caro, por mais que eu esteja certo. Lógico, a lista que eu fiz dos absurdos desse pacote não é extensiva, tem muito mais coisa lá. São 5.000 páginas com um monte de asneiras desse tipo. Agora, por que colocar tudo isso numa lei de auxílio emergencial? Bem, de fato, o pacote completo contém o estímulo para indivíduos e empresas, mas também uma outra lei de dotação orçamentária e várias outras leis sobre outros assuntos. Em tese, são leis diferentes, porém foram colocadas todas juntas propositalmente no mesmo pacote por um motivo muito simples: o desespero do establishment político americano. Como a coisa foi definida como um pacote só, o Congresso americano agora tem que aprovar tudo ou negar tudo. A mesma coisa para o Senado, e se tudo isso passar, o presidente Trump tem que sancionar tudo ou vetar tudo. Imagina-se que várias famílias americanas estão em dificuldades nesse momento, com o prospecto de passar o Natal sem nada, contando com essa ajuda para sobreviver. Tanto o Congresso quanto o presidente ficam com aquela visão de que, se negarem essa lei, mesmo que com justificativas bastante lógicas, é um absurdo aquele monte de coisas que tem ali, mas se fizerem isso, vão estar deixando o americano em necessidade na mão, provavelmente ferindo a chance de reeleição do deputado ou senador que fizer isso. Aliás, também é óbvio que o Congresso de maioria democrata só aceitou votar esse estímulo depois da eleição. Temiam o efeito que tal estímulo teria antes da eleição, acabaria aumentando as chances do Trump. Ainda deixaram para ficar em cima do Natal para o pessoal não ter sequer tempo de ler todas as 5.000 páginas antes de votar. O mais provável é que a essa altura do campeonato o pacote vai passar. Boas notícias lá para os brothers americanos quebrados como nós, mas também uma oportunidade fascinante de entender como funciona a máquina do Estado americano em desespero. Como eu já expliquei inúmeras vezes, a questão toda no final das contas é dinheiro. Políticos adotam pautas de todos os tipos: socialismo, liberdade, nacionalismo, identidade de gênero, racismo, seja o que for, apenas porque isso é politicamente conveniente. E não quer dizer que eles realmente acreditem nessas coisas. Podem até ter alguma simpatia a essas coisas, mas no final das contas, o objetivo final de todos eles é apenas mais dinheiro. Trump, que vivia em briga com o Congresso, certamente estava segurando emendas de parlamentares, deixando o Congresso seco sem grana. Não é à toa que o establishment político de Washington fez tanta força para tirar o cara da eleição. Lembra, esse pacote já vem sendo discutido lá de trás, desde julho. E ele era a forma que eles tinham para forçar Trump a soltar dinheiro para as iniciativas desses políticos. Trump agora não tem opção, precisa aprovar o pacote e dar dinheiro para geral. Mesmo estilo de truque que fizeram com Bolsonaro aqui, vocês lembram, apenas com o uso de artifícios diversos. No final das contas, a máquina tem vontade própria e é implacável. Não há nada que se possa fazer para conter seus objetivos, nada que se faça irá limitar o Estado. E quanto mais desesperados, mais essas medidas ficam claras para todos. E daí vem a outra parte. O pacote total chega a alguns trilhões de dólares. Vai ser uma enxurrada de dólares sendo despejadas na economia dos Estados Unidos e do mundo todo. Pode ser que essa briga absurda pelo poder no governo americano acabe gerando finalmente algo que já estamos esperando há algum tempo: a explosão inflacionária em dólares. Será que o dólar vai conseguir manter o valor? Eu acho que não. Americanos têm boas técnicas contra isso. Eles garantem que a reserva da maior parte dos países é em dólar, então acaba sendo interesse dos países manter essa reserva. Mas o fato é que vai ser muito, mas muito dinheiro jogado no mercado ao mesmo tempo. Eu não sei o que vai acontecer, mas se você tem muita coisa em dólares guardado, meu amigo, eu aconselho que você passe pelo menos uma parte para outra reserva de valor. Talvez o Bitcoin seja a única coisa que sobre. Olha, e não demora muito a fazer isso não, tá? Porque os cheques já devem começar a rodar essa semana, antes do Natal. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!